Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Morei Malahi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Estamos aqui na manhã, desse que é o segundo dia da semana, para trazermos a leitura e também comentários da segunda aliá da Parashá que nós estamos estudando essa semana, que é a nona porção, a Parashá Vayeshev. Parashá Vayeshev, a nona porção. Hoje, segundo dia, faremos a leitura da segunda aliá, e a leitura de hoje está no capítulo 37 de Bereshit Gênesis, capítulo 37, do versículo 12 até o Passuque 22. Hoje estamos no dia 8 do mês de dezembro de 2025 e estamos no dia 18 do mês de Kislev, 18 de Kislev do ano de 5786. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos que estão e têm se conectado conosco diariamente, a todos que nos acompanham diariamente, o nosso Shalom, muito bom dia, né? Boker Tov a todos, aos nossos amigos, nossos internautas, a toda a nossa comunidade Anusim Brasil, o nosso Shalom, Boker Tov a todos, e a você que hoje, né, dia 8 de dezembro, está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, felicidades, muitos anos de vida e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Então, vamos fazer a leitura e peço ainda a você que não está inscrito em nosso canal que possa se inscrever e também possa deixar o seu like desta transmissão, ok? Vamos à leitura então. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato Baruch atah Adonai noten hatorá. E foram seus irmãos apacentar as ovelhas de seu pai em Shechem. E disse Israel a José: Por certo, teus irmãos estão apacentando em Shechem. Anda, e te enviarei a eles. E disse-lhe, vai, rogo, vê a paz de teus irmãos e a paz do rebanho. E responde-me alguma coisa. E o enviou do vale de Hebron, e chegou a Shechem. E encontrou um homem, e eis que estava perdido no campo, e sentou-lhe o homem, dizendo: Que busca? E disse a meus irmãos: Eu busco. Dize, rogo a mim, onde eles apacentam. E disse o homem: Partiram daqui, porque escutei-os dizerem: Vamos a Dotã. E foi José atrás de seus irmãos, e encontrou-o em Dotã, e viram-no de longe, e antes que se chegasse a eles, tramaram matá-lo. E disse cada um a seus irmãos: Eis que aquele dono dos sonhos vem, e agora vinde, o mataremos e jogaremos num dos poços, e diremos: um animal mau o comeu, e veremos o que serão seus sonhos. E escutou Ruben, e livrou-o das mãos deles, e disse: Não o feriremos de morte. E disse-lhes Ruben: Não derrameis sangue, jogai-o neste poço que está no deserto, e não ponhais mão nele, para livrá-lo de suas mãos e devolvê-los a seu pai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet behayolam atah betohen
Baru atah Adonai noten hatorá. Nós temos comentado que a Parashá que nós estudamos no Shabat e na semana passada, que foi a Parashá Vaishlá, é uma Parashá profética, uma Parashá também que nos traz ensinamentos e modos, comportamentos, tudo isso nós aprendemos por meio de nossa bendita Torá. Mas falamos que a história do patriarca Yaakov, ela tem muito em assuntos que são proféticos. Tudo, ou praticamente, toda a história de Jacó, e agora, dando sequência na história de José, segue-se todos esses acontecimentos que têm como objetivo traçar o futuro do povo de Israel nos finais dos tempos, na vinda do Mashiach. Então, nós vimos na Parashá anterior que o encontro de Jacó com seu irmão Esav foi um encontro que, embora tenha sido marcado ali por um arrependimento, abraços e beijos da parte de Esav, perdoando seu irmão Jacó, Esaú, os seus descendentes mantiveram toda aquela dor, digamos assim, do pai de ter perdido a herança. Os descendentes de Esaú mantiveram em seu coração, sempre alegando que Israel roubou a sua primogenitura, roubou a bênção. Então, Israel, nos 3.500 anos de história, sempre tem sido acusado pelos filhos de Esav, pelos descendentes de Esav, que ele roubou a primogenitura de seu pai. E isso mantém no coração deles um ódio, e o mal que está no coração deles acompanha toda essa geração por muitos e muitos anos. E nós vimos hoje que Israel, desde a sua formação, Israel nunca teve uma verdadeira paz, porque este ódio mantém-se no coração dos filhos de Esav e dos seus descendentes. Então, essa leitura de hoje, que nós, da Parashá Vayeshev, que vai falar de José, agora já é uma nova fase da vida do patriarca. Agora José, ele está habitando Jacó na terra de Canaã, e José é aquele entre todos os filhos que Jacó teve, aquele a quem ele amava, como amava a todos, mas Jacó de fato não escondia, aquela afeição maior por José. Então, José era um filho em que ele visitava seus irmãos e trazia as informações para o seu pai acerca de como eles estavam apacentando o rebanho. Então, Jacó enviava José a ter com seus irmãos no campo para saber como eles estavam, se havia paz entre eles, se estava tudo bem. E Jacó e José sempre trazia as informações de acordo com aquilo que ele via. Então, embora
ele falava o que era certo, mas para os irmãos ele estava fazendo uma coisa errada. É como se ele tivesse dedando, como se diz a expressão, né? Dedando os irmãos para o seu pai. Então, aquilo que eles estavam fazendo de bem, José falava que eles estavam fazendo. Aquilo que eles estavam fazendo de errado, José também falava. Ele não escondia nada do seu pai. E por essa razão, os irmãos o odiavam. E odiaram a ponto de tirar a vida dele, tentar tirar a vida, lógico. Então, é uma história que nós conhecemos, a história de José, só que ela também, assim como a paraxá anterior, ela tem o seu lado profético. O que nossos sábios dizem? O rabino Amiel, um rabino do nosso povo, ele pergunta o seguinte: em que consiste a missão histórica de Israel? Em que consiste a missão histórica de Israel? E ele responde, segundo o Talmud, que a missão de Israel, ou a nossa missão, como individualmente e também como povo, como nação, a nossa missão, segundo o Talmud, consiste em pregar ou pregoar, anunciar o ideal monoteísta para as nações, para os povos. Isso só, de fato, pode acontecer se sairmos do nosso ambiente restrito aonde nós estamos. Então, a história de José, todo este ódio de José que os irmãos tinham contra ele, e ele ter sido levado para a terra do Egito, foram profecias que se cumpriram. Ou seja, o monoteísmo precisava também ser anunciado naquela terra. Não poderia ficar somente dentro de Canaã. Então, como Deus fez todas as coisas, é o que a gente está vendo aqui. É como Deus ele fez para que José fosse parar na frente do faraó. Então, a ida de José da terra de Canaã até a presença do faraó, tudo, mesmo que envolveu sofrimento, que José passou por momentos muito difíceis, e aquele ódio que os irmãos tinham, tudo isso, digamos assim, fez parte do plano de Deus para que essa mensagem monoteísta que estava ali apenas entre 70 almas pudesse também ser divulgada para as demais nações. Então, a primeira nação, digamos assim, fora de Israel, que recebeu essa mensagem monoteísta foi o Egito. E depois, lógico, foram se expandindo. Então, a própria diáspora, a própria dispersação do nosso povo para a Babilônia, ou mesmo para fora de Israel no ano 70, tem o propósito de trazer o monoteísmo também para a Europa. Esse foi o objetivo. Então, teve sofrimento, sim, teve muito sofrimento, muitas vidas, muitos judeus, muitos de nossos irmãos perderam a vida por causa da Inquisição, por causa da diáspora, mas o objetivo, o propósito foi trazer para o Ocidente essa mensagem que só existe um Deus, porque ela só estava restrita ao povo de Israel, mas não podia ficar somente com Israel. O objetivo era que Israel levasse para as nações
o conhecimento do único Deus, dessa fé monoteísta. Então, de maneira que o que aconteceu com José, teve um sofrimento, teve o lado ruim, mas teve o lado bom, a propagação do monoteísmo dentro da terra do Egito, a propagação do monoteísmo na Europa e em todo o mundo, porque hoje as nações conhecem e sabem que só existe um Deus, e essa mensagem começou lá por José, quando ele deixa a casa de seus pais. É isso, vamos ficar por aqui, vamos seguindo aí com a leitura das demais aliot, a cada dia lemos uma aliá. Então, pedimos para que você possa compartilhar o nosso canal, que você possa deixar o like dessa transmissão e possa se inscrever caso ainda não esteja inscrito em nosso canal, e possa seguir também as nossas redes sociais pelo Instagram e tudo mais. Tá bom, pessoal? Um ótimo dia. E outra coisa importante, se você ainda não é um mantenedor e quiser enviar aí a sua contribuição, nós também agradecemos. Agradecemos a todos que têm nos ajudado. E se você ainda não está ajudando a nossa comunidade, você pode enviar a sua contribuição através do QR Code ou da chave Pix que aparece aí na tela. Tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia. Shalom Lekulam, Boker Tov. Muito bom dia. Shalom, shalom.